mundo de One Piece existem muitas coisas fantásticas, mas a mais famosa delas, com certeza, são as Akuma no Mi, traduzidas aqui no Brasil como o fruto do diabo. Ninguém sabe ao certo qual é a origem deles, mas uma teoria que surgiu dentro do próprio anime de One Piece é que as pessoas tinham desejos e esses desejos reencarnavam nessas frutas, e quem as come ganha um poder misterioso. Só existe uma fruta de cada vez, e as pessoas que as comem subitamente se tornam os inimigos do mar. Ou seja, se essa pessoa entra em contato com água que vai acima da cintura, o seu corpo perde a mobilidade e a pessoa afunda que nem uma âncora. É quase impossível saber qual fruta é qual só de olhar. Então, comer uma Akuma no Mi pode ser uma bênção ou uma maldição. Afinal de contas, você pode comer uma Akuma no Mi esperando virar um humano de fogo ou um dragão de 1 quilômetro de comprimento e acabar se transformando numa lhama, num cachorro ou em uma jaqueta. Essa vai ser uma série aqui no canal em que eu vou mergulhar um pouquinho nesse universo de One Piece para falar sobre as Akuma no Mi. Eu vou tentar falar delas na ordem em que apareceram no anime ou no mangá, falando sobre os usuários, os poderes e algumas curiosidades extras. E é por isso que eu vou começar com a primeira Akuma no Mi que apareceu tanto no anime quanto no mangá, a Gomu Gomu no Mi. Se você gosta de One Piece, ou sei lá, gostaria de comer Gomu Gomu no Mi, vocês não estão vendo, mas eu fiz aspas aqui por motivos de spoiler. Deixa o like aí embaixo, se inscreve e vambora. Então, para aqueles de vocês que já estão cientes do verdadeiro nome da Gomu Gomu no Mi, eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque primeiro eu vou falar nessa primeira metade do vídeo sobre a fruta como o nome dela original, como ela foi apresentada. Ou seja, a fruta da borracha. A Gomu Gomu no Mi aparece logo no primeiro capítulo, e ela foi consumida pelo protagonista da história, Monkey D. Luffy. Ela é uma fruta que parece ser inicialmente boba. Afinal de contas, quantos de vocês iam querer o poder de simplesmente se esticar? Bom, isso é porque nós não temos a criatividade do Luffy. Mas vamos lá. As habilidades iniciais da Gomu Gomu no Mi vão além de simplesmente se esticar, já que todo o corpo do usuário é permanentemente transformado em borracha. O usuário não precisa se concentrar para ativar esse efeito. E isso também transforma os ossos, os órgãos, os vasos sanguíneos, tudo dentro do corpo do usuário agora é feito de borracha. Então ele consegue se esticar, dobrar, torcer e fazer todos os tipos de manobras completamente impossíveis para um corpo humano normal. Além disso, o usuário se torna imune a ataques elétricos e altamente resistente a quedas de lugares altos, golpes contundentes, perfurações, tiros, até balas de canhão. Inicialmente, a única fraqueza dessa fruta são ataques cortantes, já que ele se estica tanto, ele se torna extremamente vulnerável a ataques de espada. Além disso, existe um limite para o quanto o usuário pode se esticar, sendo 72 Gomu Gomos. Essa foi uma medida que foi inventada pelo autor da obra, o Eiichiro Oda, provavelmente para evitar alguma inconsistência, para ninguém poder falar: olá, o Luffy tá esticando mais do que você falou que esticava. Mas eu interpreto isso como toda vez que o Luffy vai dar um golpe, que ele estica o braço para trás, tipo o Gomu Gomu no Pistol, eu tô achando que tipo essa alongada, essa esticada que ele dá, tipo, é um gomo, aí 72 vezes isso aí. Nossa, eu sou um gênio, né? E por falar no nosso menino Luffy, agora vamos falar um pouquinho sobre como ele usa essa Akuma no Mi. E eu acredito que a Gomu Gomu no Mi não poderia ter tido um usuário melhor. Afinal de contas, ele saiu pro mar e enfrentou meio mundo apenas com o poder de se esticar. Isso é uma loucura completa. E não só enfrentou, como derrotou. E quando a gente vai ver a lista de inimigos dele, bom, ele derrotou um homem elétrico, se bem que ele é imune à eletricidade, né? Ele derrotou um cara que controla fios, um cara que controla areia, enfrentou os 3 almirantes. O Luffy é meio dodói da cabeça. Além de simplesmente se esticar, que eu tenho certeza que é o que a maioria de nós faria tendo um poder desse, o Luffy aprendeu a modificar o próprio corpo usando essas propriedades de borracha e atingindo novas técnicas e transformações estranhas. A primeira transformação do Luffy na série foi o Gear Second, na qual ele usa os vasos sanguíneos dele de borracha para bombear o sangue mais rápido e ele assume uma coloração vermelha, com fumaça saindo de seu corpo. Dessa forma, o Luffy fica bem mais forte e bem mais rápido. Inicialmente, nessa forma, o Luffy queimava calorias muito rápido, o que fazia com que ele precisasse comer muita comida depois.
Porém, essa transformação também podia acabar encurtando a expectativa de vida dele. Depois de treinar por 2 anos, o Luffy aprendeu a controlar melhor o Gear Second e ativá-lo só em um braço ou só em uma perna, por exemplo. A próxima é o Gear Third, na qual o Luffy começa a inflar os ossos do corpo e, seus membros ficam gigantes, possibilitando ataques que são bem difíceis de desviar e são bem mais fortes. E a desvantagem de ter um ataque gigante indo pra cima do seu inimigo é que você fica bem mais lento e é meio que fácil de desviar. Além disso, antes do time skip, toda vez que o Luffy usava o Gear Third, ele virava o Luffy rebaixado um tempinho. E aí temos o Gear Fourth, que é a minha transformação favorita. Nela, o Luffy infla os músculos ao mesmo tempo que usa o Haki do armamento para endurecer o corpo. Então, ao mesmo tempo que ele fica mais borrachudo, ele fica mais resistente, a pele dele fica mais dura. Isso aumenta bastante a força, a resistência e a agilidade dele. Porém, o Luffy só pode ficar nessa forma por algum tempo determinado. Depois disso, ele perde o uso do Haki por 10 minutos. Ele tem que descansar e comer antes de poder ativar isso novamente. E o Gear 4 tem 3 transformações diferentes. A primeira que foi apresentada foi o Bound Man, o Homem Elástico, em que o Luffy assume essa forma aí, que parece que ele pulou o dia de perna, e ele não consegue ficar parado de pé no chão, ele continua quicando o tempo todo, lá ele. Essa forma é focada em ataques mais explosivos e poderosos, já que com um soco ele conseguiu mandar o Doflamingo voando metade da cidade. Além disso, o Luffy consegue comprimir os músculos das pernas para ele ficar chutando o ar rapidamente, voando, ou ele consegue comprimir os músculos dos braços para dar socos ainda mais potentes. A próxima transformação do Gear 4 foi apresentada em Holy Cake, como o Tank Man. Depois de comer muito mesmo, o Luffy ficou gordão e ele se aproveitou disso para cobrir o corpo com Haki e ativar essa nova transformação dele, na qual ele é literalmente um tanque de guerra. Na luta, o inimigo não conseguiu fazer nada contra ele nessa forma, já que o Luffy simplesmente absorveu ele nas dobras de gordura de Haki e ele mandou o Cracker voando por vários quilômetros. É uma pena que a gente só tenha visto essa transformação uma vez, já que eu dei risada pra caramba. Bom, e a última transformação do Gear 4 é o Snake Man, o Homem-Serpente, na qual o Luffy sacrifica um pouco da força por mais velocidade. E assim, eu achei esse design bem maneiro também, que me lembra o Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Z. Na luta contra o Katakuri, o Luffy foi capaz de fazer com que seus socos quicassem no ar e mudassem de direção, se tornando ainda mais imprevisíveis. E quanto mais longe ele se estica, mais rápido e mais imprevisível esses golpes vão se tornando. Afinal de contas, você teria que tomar cuidado com toda a trajetória dele. Tipo, desvia de um soco, ele vai quicar no ar e voltar. Desvia de outro, ele vai voltar de novo. E aos poucos ele vai te cercando com esses golpes até você não ter mais aonde ir. Bom, e aqui nós chegamos ao ponto do vídeo em que provavelmente você estava esperando, e se você assistiu até aqui e por algum motivo ainda está se importando com spoilers, esse vai ser o alerta. Depois de uma luta brutal contra o Imperador do Mar, Kaido, e quase ter morrido, o Luffy desperta os poderes ocultos da sua Akuma no Mi. E é aí que nós descobrimos que Gomu Gomu no Mi é na verdade um nome falso, e essa fruta tem outro nome. O governo mundial escondeu o nome verdadeiro da Gomu Gomu no Mi durante 800 anos, e o nome verdadeiro dela é Hito Hito no Mi modelo Nika. Nika é uma entidade do mundo de One Piece, é o deus do sol e o guerreiro da libertação. Essa fruta, anteriormente acreditada ser uma paramécia, é na verdade uma Zoan, ou seja, ela dá ao usuário poderes de animais, ou nesse caso, de um ser místico. Essa fruta dá ao usuário, no nível mais básico, simplesmente o poder de se esticar e fazer todo tipo de maluquices com o próprio corpo. Porém, com seu poder desperto, o usuário pode lutar da maneira que ele quiser, sendo capaz de fazer pessoas simplesmente darem risada e se divertirem. Esse poder é descrito como sendo o poder mais ridículo do mundo. Nessa forma, o Luffy ganha um poder conhecido como Toon Force. Esse termo não é usado em One Piece, mas é bem popular na internet.
Sabe os Looney Tunes, quando eles fazem algo que não deveria ser possível, como por exemplo, colocar o dedo no cano de uma arma e a arma explodir? Ou então quando o Coyote pinta um túnel na parede, mas o Papaléguas consegue passar mesmo assim? Então, isso é Toon Force. Basicamente, enquanto o Luffy achar que algo é engraçado, essa coisa vai acontecer. Lutar contra ele nessa forma é um pesadelo. Vamos para alguns exemplos do que o Luffy fez. Na luta contra o Kaido, ele simplesmente pegou o Kaido na forma de dragão e começou a pular corda com ele. Depois disso, ele simplesmente pegou um raio com as mãos e disparou contra o Kaido. Eu sei que ele é feito de borracha e eletricidade não funciona, mas ele segurou plasma com as mãos. Depois disso, ele achou que seria engraçado dar um soco na cara do Kaido tão forte que o rosto dele meio que entrou no crânio e ele saiu voando. Depois disso, no arco de Egghead, o Luffy pega dois inimigos com as mãos, achata os dois como se fosse uma pizza e começa a brincar com eles. E eles aparecem flutuando depois com estrelinhas ao redor da cabeça. Mas é claro que um poder tão grande assim teria suas desvantagens. O Luffy fica bem acabadinho depois de usar essa transformação, e ele fica parecendo um velho. E também já foi dito pelo próprio Kaido que essa transformação exige muito do corpo e principalmente do coração do Luffy. Então é possível que o Luffy esteja aos poucos morrendo toda vez que ele utiliza essa técnica. Mas para ter certeza, a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos e ver quais são as verdadeiras consequências de usar o Gear 5. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo em honra ao Luffy. E comenta se você comeria a Gomu Gomu no Mi, ou melhor, a Hito Hito no Mi modelo Nika. Eu vou fazer mais vídeos como esse, falando das próximas Akumas no Mi, e a gente se vê lá então. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, e até a próxima. E com esse vídeo todo, eu acabei esquecendo de falar das duas transformações mais poderosas do Luffy. O Luffy de água, quando ele bebeu alguns litros de água para lutar contra o Crocodile, e o mais poderoso e assustador de todos, o Luffy de Afro.